A pintura do neoclassicismo foi uma corrente estética internacional que esteve em voga aproximadamente entre meados do século XVIII e meados do século XIX, originando-se na Europa e exercendo uma influência decisiva sobre toda a pintura ocidental daquele período, reagindo contra a pompa e a densa ornamentação do barroco e a sensualidade e despreocupação do rococó. Sua origem está ligada a importantes mudanças sociais, culturais e políticas que estavam em andamento na Europa, indicativas do início da transição para uma cultura mais secularizada, mais despojada, mais científica e mais democrática, que teve momentos paradigmáticos na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Apesar de ter buscado a verdade, a objetividade e a naturalidade na representação, o neoclassicismo foi uma escola idealista e sua expressão pictórica o manifesta em figuras que poucos parecem com pessoas comuns, sendo em geral nobres e dignificados, considerando isso, junto com a temática selecionada programaticamente, parte essencial de sua proposta educativa como representações onde o espectador podia encontrar virtudes dignas de analar e imitar em suas vidas. Mesmo introduzindo elementos originais em muitos aspectos, pinturas neoclássicas foi um revivalismo entre os vários que o classicismo experimentou desde a antiguidade, atestando sua duradoura e profunda relevância para o Ocidente. Durante quase toda a sua vigência, o neoclassicismo conviveu com o romantismo, e muitos seus traços característicos são comuns a ambas as escolas, de modo que não é raro que a distinção entre pinturas neoclássicas e românticas seja difícil, o que se acentua à medida que o tempo avança. Para em meados do século XIX, ambas as escolas se fundiram inextricavelmente em um único movimento que incorporava uma multiplicidade de outras referências, formando uma corrente de cunho eclético e com base estético e propostas já distintas. Nesse contexto, surge a pintura neoclássica tendo como modelo ideal a cultura clássica da antiguidade, assimilando também parte de seus cânones estéticos, sua motivação ética e didática e seus princípios políticos de democracia e república. Distingue-se, em geral, pela sua temática política, historicista ou moralizante, sua ênfase na linha em detrimento da cor e da mancha. Seus cenários, que imitavam construções e monumentos antigos, suas composições organizadas racionalmente, sua técnica controlada a ponto e a pincelada de se tornar quase invisível, com eficientes resultados em termos de realismo e ilusão tridimensional. O período tem como características principalmente o retorno ao passado, tido pela imitação de artes antigas greco-latinas. Os heróis gregos e a simplicidade que eram aplicadas nas obras eram pontos contemplados na época. O movimento trouxe certa valorização ao passado. Os críticos acreditam que o neoclassicismo pode ser visto como pontos semelhantes ao romantismo. No século XVIII, em plena Europa, surgiu uma nova tendência entre os artistas na produção das obras. O neoclassicismo tinha traços de uma nova burguesia que predominava a sociedade após a Revolução Francesa e também no Império de Napoleão. Tais traços provavelmente foram estimulados pelas descobertas da época. Escavações estavam sendo feitas em sítios arqueológicos de Atenas, Pompeu e Herculano. Os artistas. Ainda no século XVIII, houve um fortalecimento das academias como locais de ensino de arte e passaram a ser organizadores de exposições de trabalhos. Essas academias foram essenciais para a sobrevivência do movimento nas obras. Nomes se destacam perante o movimento. Um deles é o pintor Jacques-Louis David. O artista é considerado um dos principais pintores da época, pois era bastante prestigiado pelo governo depois da Revolução Francesa e até realizou trabalhos como desenho de trajes e cenários para eventos oficiais. Outro nome que merece ser destacado é de Jean-Auguste Dominique Ingres. O artista foi um dos alunos de David, conhecido em seu tempo por discussões públicas, onde defendia o neoclassicismo. A pintura da época seguia a linha de escultura clássica grega, renascentista italiana e com equilíbrio na composição. As características mais marcantes nas pinturas são o formalismo na composição e refletir o racionalismo dominante, assim como os contornos em sintonia com a harmonia das cores.